Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês mais um vlog de produção. E a produção de hoje, eu vou estar fazendo parzinho de tapete, para mim estar repondo aqui a minha pronta entrega. E o modelinho que eu vou estar fazendo vai ser lá da Janine Freitas, é o modelinho mais vendido do momento. Então, eu vou estar fazendo esse parzinho de tapete maravilhoso, que é um modelinho bem fácil de fazer, rápido também, e eu também considero ele econômico. E para fazer esse parzinho de tapete, eu vou estar utilizando aqui o cinza da Crochêtica Fio 6, eu tenho essa quantidade aqui no cone. Tô pensando em fazer um par de tapete e depois fazer a passadeira, mas eu tenho só essa quantidade aqui no cone, mas eu tenho um outro cone fechado ali do mesmo lote. Então, eu vou fazer aqui o primeiro parzinho de tapete e depois eu vou decidir se eu vou fazer a passadeira também. Então, eu vou estar utilizando o cinza e depois eu vou estar utilizando aqui o rosa claro. O rosa claro, eu tô pensando em fazer o início da base com o rosa claro e depois vir com o cinza. Então, a cor predominante vai ser o cinza, o rosa claro vai ser mais para os detalhes. E para trabalhar com o fio 6, eu vou estar utilizando essa agulha maravilhosa aqui, da Clover 375. Então, agora eu vou dar início aqui na minha produção e já volto aqui com vocês. E voltando aqui com vocês para atualizar de como tá minha produção. E olha só, gente, que coisa mais linda e delicada que tá ficando esse par de tapete. Aqui eu já fiz as carreiras com o rosa claro e essa parte do rosa claro eu fiz o total de 23 carreirinhas. E lá na aula ela faz com 19 carreiras. Eu acrescentei algumas carreirinhas a mais para o meu par de tapete ficar com a medida um pouquinho maior. Porque sempre que eu faço com 19 carreiras, o meu tapete ele fica bem menor, não chega nem a 70 centímetros. E eu quero que o meu parzinho de tapete fique pelo menos com 70, 72 centímetros, para mim vai estar ótimo. Então, aqui eu fiz o total de 23 carreirinhas de bloquinhos e depois eu vim aqui com o cinza. Então, aqui no cinza, eu fiz igualzinho lá na videoaula. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas com o cinza. Aí, agora eu acho que eu vou vir com o rosa claro e depois eu vim com o cinza novamente. Mas eu vou finalizar primeiro aqui as 7 carreiras do segundo tapetinho, para mim estar trabalhando aqui por produção, para ver se eu consigo estar finalizando esse par de tapete rapidinho. E depois vou vir com o rosa para dar início aqui na outra carreira, porque a próxima carreira ela vai ser diferente. Então, agora eu vou dar continuidade aqui na minha produção e já volto com vocês com o meu par de tapete finalizado. Finalizei aqui o meu parzinho de tapete, gente, ficou perfeito demais da conta, eu amei essa combinação de cores. Eu vou passar aqui para vocês a quantidade de material que me sobrou no cone, depois eu vou estar pesando e também vou estar passando todas as informações que eu fiz aqui nesse tapete, porque eu fiz algumas modificações. E eu vou passar tudo aqui certinho para vocês. O cinza me sobrou essa quantidade aqui no cone, a quantidade bem legal. O rosa claro também me sobrou bastante aqui no cone, eu abri o cone para estar fazendo essa produção, então me sobrou essa quantidade. O rosa claro foi o que eu menos utilizei aqui nessa produção. Agora eu vou ajeitar minha mesa aqui e vou estar pesando com vocês. Balança zerada, eu vou colocar aqui primeiro um tapetinho. 351 gramas, agora eu vou colocar o outro. 345 gramas, então teve um pouquinho de diferença aqui, mas é pouca coisa. Agora os dois juntos, 697 gramas para mim fazer esse par de tapete. Se eu não tivesse feito as carreiras de aumento, ele teria ficado bem mais econômico. Então agora eu vou abrir aqui na minha mesa um tapetinho e vou passar para vocês todas as informações. E olha só, meus amores, o resultado do meu tapete, gente, que coisa mais linda e maravilhosa que ficou. Olha só a delicadeza dessa combinação de cores. Super combinou aqui o cinza com o rosa claro, gente, tem um charme maravilhoso aqui pro tapete. E aqui, como vocês podem ver, não tá arrematado ainda, porque como tem essas trocas de cores aqui várias vezes, então tem bastante arremate aqui atrás pra mim estar fazendo. Então, depois eu vou estar arrematando certinho. Mas olha só, gente, foca na beleza desse tapetinho, gente. Perfeito demais da conta, eu tô apaixonada com o resultado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Esse tapete é lá do canal da Janine Freitas, é o tapete mais vendido no momento. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do passo a passo para vocês. Eu segui o passo a passo dela, mas eu fiz as minhas adaptações, tive que fazer algumas carreiras de aumento. E por eu ter feito as carreiras de aumento aqui no meio e também aqui, eu tive que fazer uma adaptação aqui no bico para que desse certo. Porque no final, o bico não casou, então eu tive que desmanchar o bico todinho. E vim aqui nessa parte aqui das alcinhas e fazer uma adaptação que eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz. Vou colocar o celular no tripé e vou passar aqui pra vocês todas as informações. Prontinho, meus amores, celular no tripé e bora para as informações. Eu iniciei meu tapete aqui nessa parte rosa claro aqui. Eu fiz o total de 23 carreirinhas, lá na videoaula ela faz com 19 carreiras. E para que meu tapete chegue a 70 centímetros, eu tenho que fazer com 23 carreirinhas ou mais.
Então, aqui eu fiz 23 carreirinhas. E nessa parte aqui do cinza, eu também fiz 2 carreiras de aumento. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu fiz 9 carreiras e, se eu não me engano, ela faz com 7 carreiras. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Então, aqui eu fiz 9 carreirinhas e depois eu comecei essa intercalação do rosa claro com o cinza e rosa claro de novo. E depois eu vim para a parte do bico. E aqui nesse bico, gente, eu desmanchei ele umas 2 ou 3 vezes para conseguir estar fazendo a adaptação. Porque como eu fiz aqui as carreiras de aumento, tanto aqui no início quanto nessa parte aqui do cinza, então eu teria que fazer uma adaptação aqui no bico, porque não casou, gente. Eu fiz a carreira todinha e não contei, né? Porque eu gosto sempre de contar 1, 2, 3 para ver se no final dá certo. Mas aí eu não contei, eu confiei que ia dar certo, né? Mas no final deu tudo errado. Então eu tive que desmanchar e fazer uma adaptação. E eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz essa adaptação. Essa parte aqui, ó, dá pra vocês verem que foi aqui, mas ainda não tá arrematado, então depois que eu arrematar vai ficar perfeitinho aqui, ó. Eu pulei o total de 5 pontos, e aí no 6º ponto aqui, bem no meio desse bloquinho de 3 pontos altos, eu fiz um ponto baixo e depois eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo. No ponto baixo que eu iniciei as argolinhas, então deu super certo aqui no meu ponto, dá pra vocês verem que ficou bem perfeitinho. Tá desse jeito aqui porque eu ainda não arrematei, então depois que eu arrematar aqui os fios, aqui tem 2 fios para arrematar, vai ficar perfeitinho. Então, foi assim que eu fiz a adaptação e deu super certo no meu ponto. Como era uma parte só que eu tinha que fazer a adaptação, então ficou tranquilo aqui pra mim fazer. E sempre que eu faço esse tapete, eu sempre tenho que fazer carreiras de aumento. Então, eu sempre vou ter que fazer a adaptação no ponto. Peguei o celular na mão para estar recapitulando aqui com vocês bem de pertinho. Aqui eu fiz 23 carreiras com o rosa claro. Depois eu fiz 9 carreiras com o cinza. Aí eu vim intercalando aqui rosa claro, cinza, rosa claro, depois a base do bico com cinza. E finalizei a parte aqui dos picozinhos com rosa claro. E nessa parte aqui, eu fiz uma correntinha de separação nessas 2 primeiras carreiras. E depois, nessa última carreirinha aqui, eu tive que fazer com 2 correntinhas de separação, porque não estava dando certo com uma. Quando eu fiz com uma correntinha de separação, ele ficou todo virado assim pra cima, né? Ficou emborcado. Só que aí, quando eu acrescentei 2 correntinhas, deu super certo, ficou bem assentadinho. E olha só o caimento, perfeito demais da conta, eu tô apaixonada com o resultado. E é uma pena que eu não consigo estar mostrando aqui pra vocês a cor real desse rosa claro, gente, porque esse rosa claro, ele não é tão clarinho assim como tá mostrando aí pra vocês, ele é um pouquinho mais vivo a cor. Mas depois eu vou ver se eu consigo estar tirando a foto com a cor real, vou estar deixando pra vocês lá na aba post. Agora eu vou colocar o celular no tripé, porque eu tô balançando vocês aqui, e depois tá passando mais informações. Então esse aqui é o resultado do meu tapete, eu trabalhei com essas 2 cores, o rosa claro e o cinza, e ficou um resultado maravilhoso, gente, eu tô encantada com o resultado. Eu queria muito fazer um jogo de cozinha, mas não vai dar, por quê? Porque o cinza que eu tenho fechado aqui na minha prateleira, ele não é do mesmo lote. O cinza que me sobrou só essa quantidade aqui, né, então não daria nem pra estar iniciando direito a passadeira. E o outro cinza que eu tenho aqui na minha prateleira, ele é um lote um pouquinho mais claro, então vai dar bastante diferença se eu for estar fazendo a passadeira. E como eu queria fazer um jogo de cozinha, então não daria para mim estar fazendo a passadeira para combinar com esses 2 tapetinhos. Então eu vou ficar aqui apenas com esse parzinho de tapete, tá ótimo, porque eu também estou precisando de repor pares de tapete na medida um pouquinho maior. E nessa produção eu vi que o rosa claro tá com a espessura um pouquinho fininha, então meu tapete ele não ficou na medida que eu queria. Eu queria que ele ficasse na medida mais ou menos de 75 por 53. E ele ficou na medida, deixa eu pegar aqui a fita, que eu encontrei a minha fita, graças a Deus. Então, eu vou estar medindo aqui com vocês. Olha só, de uma pontinha à outra, ele ficou com 73 de comprimento. Agora, aqui de largura, 50 de largura. Então, quase que ficou na medida que eu queria, mas não chegou. Mas tá ótimo, né? Tá dentro da medida padrão. Agora, eu vou ajeitar a minha mesa aqui, vou pegar o outro tapetinho e vou estar passando pra vocês o meu valor de venda. Prontinho, meus amores, ajeitei a minha mesa aqui com essa perfeição, gente. Olha só que coisa mais linda que ficou esse par de tapete. Não dá pra mostrar certinho aqui na minha mesa, porque minha mesa tá cheia de peça aqui, porque eu tirei tudo ali do meu multiuso pra mim tá tirando novas fotos, né? Então a minha mesa tá lotada aqui de peça e não vai dar pra mostrar certinho aqui pra vocês. E por quanto que eu vou vender esse par de tapete? Eu vou vender ele no valor de R$75. Esse valor aqui pra mim tá ótimo, eu consegui fazer esse par de tapete em um dia. Então, aqui no valor de R$75 aqui pra mim vai estar ótimo. Lembrando a vocês que eu vou deixar lá na aba post a foto dessa produção maravilhosa pra vocês estarem tirando print e pegando inspiração. Porque aqui o jeito que tá não dá pra mostrar a cor real. Mas eu vou aproveitar que o dia hoje tá ótimo pra estar tirando foto. E vou estar colocando lá na minha área e vou estar tirando a fotinha bem legal. E vou deixar lá na aba post pra vocês estarem tirando print. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para estar me ajudando. Deixa nos comentários o que vocês acharam da minha produção.
E se inscreva no canal quem não for inscrito, ative o sininho em todos para ficar por dentro de tudo que eu venho compartilhar com vocês. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!